Hi, everyone. Do you remember me? That's Teacher Bruno talking to you. Olá, todo mundo. Vocês se lembram de mim? Aqui é o professor Bruno conversando com todos vocês. Excuse me for getting your home, please. Com licença de entrar na casa de vocês, galera. So that we have a very important chat as well as we get a very important apprenticeship. Com licença para poder entrar, para a gente poder bater um papo legal em língua inglesa e também de aprendermos juntos este conhecimento que é tão desafiador, mas tão possível de ser conquistado. Well, but before we get started our class, I have a very important message from the deep of my heart to you. Só que antes de começarmos a nossa aulinha, galera, eu tenho um recado muito especial do fundo do meu coração. Observe a lot. Observe bem isso daqui. Nós, evidentemente, estamos vivendo um momento bastante diferente. E é um momento que demanda de nós muita reflexão e, acima de tudo, muito cuidado. O cuidado necessário para que a gente permaneça sempre buscando o nosso bem-estar. Que estejamos sempre com o bem-estar da nossa saúde, zelando pelo bem-estar da saúde da nossa família. Portanto, vale sempre lembrar aqueles cuidados necessários referentes à higiene pessoal, o lavar as mãos sempre quando possível, o uso de máscaras quando saírem de casa e ter preocupação com o sair de casa, sair somente se necessário. É um ato de preocupar-se com a sua saúde, com a saúde do seu semelhante e a saúde do seu familiar. E acima de tudo, galera, uma coisa é certa: o voltar àquela nossa rotina é uma grande certeza. Nós voltaremos sim, e bem. Mas nós também temos uma outra certeza, que é do enquanto isso. No enquanto isso, a gente vive bem, sempre buscando ter um bem-estar, de aprender sempre algo muito bem feito, de organizar-se da melhor maneira possível. Então cuidemos também do nosso bem-estar do enquanto isso, até o momento de voltarmos, que estejamos bem também, conosco mesmo e com a nossa família. So, what about getting started our class? Let's see? Então, vamos lá começar a nossa aula? I promise today we have a very important subjects so that we discuss. Eu prometo que hoje nós temos um papo, um assunto para lá de especial para que nós possamos discutir bem. Let's see what we have. Olha só o que nós temos. Oh, what we are going to study today is about England and monarchy. Olha só, o que nós temos para hoje, galera, não é qualquer assunto não. We are gonna study history in English. Nós vamos estudar história em inglês, exatamente isso. Matéria de história em língua inglesa. Tendo como um assunto para lá de especial, que é a Inglaterra e a monarquia. Vamos estudar um pouco disso. So, repeat with me, repita comigo. England and monarchy. England and monarchy. Inglaterra e a monarquia. Let's see what we have. Olha só o que nós temos. Well, so that we start our discussion, we have here a little map about Britain. Nós temos aqui, para a gente começar bem a nossa discussão, nós temos um mapa, o mapa do famoso Reino Unido da Grã-Bretanha. Em língua inglesa, nós dizemos simplesmente Britain. Britain. So, repeat with me. Repita comigo. Britain. Isso, excelente pronúncia, galera. So, Britain. What about it? What is the composition of Britain? Gente, isso daí, Britain, o Reino Unido da Grã-Bretanha, como é que é formado? Qual é a composição deste Reino Unido? Gente, como o próprio nome diz, é um reino. É um lugar que possui um rei.
Aliás, é uma rainha que está reinante. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Como é formado o Reino Unido da Grã-Bretanha? Pelos seguintes países. É uma divisão em duas ilhas bem grandes. Esta ilha bem grandona aqui, da direita, ela é formada pelos seguintes países. Aqui, bem no norte, Scotland, Escócia. Repeat, Scotland, Escócia. Depois aqui, ó, bem abaixo, nós temos Wales, que é o famoso país de Gales. E agora o principal de todos estes países, Inglaterra, justamente o lugar onde este idioma tão importante que estamos estudando agora, tão desafiador, surgiu cerca de 2000 anos atrás. E aqui, gente, do lado dessa ilha, nós temos uma outra, formada por dois países, que é a ilha das duas Irlandas. Repita comigo, Ireland. A Irlanda, ela se divide em Northern Ireland, Irlanda do Norte, e simplesmente Ireland, que é a Irlanda do Sul. So, in all, we name that about Britain. Então, ao todo, nós chamamos isso daqui de Britain, Reino Unido da Grã-Bretanha. Interesting, isn't it? Interessante, não é? Okay. Well, our first character we are going to study today is about this famous king, a very important king for England, for Britain. O nosso grande personagem, o personagem central que vamos estudar hoje, é justamente esse daqui, um importante rei para o Reino Unido da Grã-Bretanha, um importante rei para a Inglaterra, que foi este senhor aí, bastante de presença, bastante pomposo, o senhor King Henry VIII, o famoso rei Henrique VIII, um rei muito, mas muito polêmico e extremamente poderoso dentro da história da Inglaterra. We are gonna learn about it. Vamos aprender um pouquinho a respeito dele. Para poder facilitar, acompanhe aí no material didático de vocês exatamente as páginas 44 e 45 do material didático, pois nele há um texto que eu estou explicando com maior clareza a respeito desse senhor, o rei Henrique VIII, e atividades para serem resolvidas. Então, abram bem nas páginas 44 e 45. Esse rei, como eu dizia, reinou com mãos de ferro a Inglaterra durante o século XVI, que foi um momento de bastante reflexão e também um momento de rompimento do reino da Inglaterra com a Igreja Católica. Let's see what we have about this king. Vamos ver o que nós temos a respeito mais desse rei. Henry VIII got married 6 times. Esse rei, o rei Henrique VIII, se casou exatamente 6 vezes. 6, exatamente, galera, 6 vezes. His first wife was Catherine of Aragon. A primeira esposa do rei Henrique VIII foi esta senhorazinha aí, ó, a Catherine of Aragon, a rainha Catarina de Aragão. Mas só que esse rei, ele tinha uma preocupação muito grande. Esta daí era a primeira esposa do rei Henrique VIII. Só que o rei Henrique VIII com a Catarina de Aragão só estavam tendo filhas, mulheres. Só que ele precisava, isso de acordo com as tradições da monarquia inglesa, ele precisava de um herdeiro do sexo masculino para se tornar o próximo rei da Inglaterra. Portanto, o que ele quis? Ele quis, gente, se divorciar da Catherine of Aragon. Ele quis se divorciar da rainha Catarina de Aragão.
In order to get married with whom? Para poder se casar com quem? Com esta daqui, ó. A Anne Boleyn. Anne Boleyn. Ana Bolena. O rei Henrique VIII, ele, na cabeça dele, ele dizia que a culpa de só ter tido filhas, mulheres, era da coitada da outra rainha. Ok? Da rainha Catarina de Aragão. Mas, gente, ele insistiu para poder se divorciar e se casar com Anne Boleyn, Ana Bolena. Só que não foi tão fácil assim, não. De jeito nenhum. Para poder se divorciar da rainha Catarina de Aragão, ele teve de pedir permissão a quem? Ao Pope Clement VI. Ele teve de pedir autorização ao Papa Clemente VI, porque somente o Papa naquela época é quem dava autorização para os divórcios. Assim, ele poderia tranquilamente se casar com Ana Bolena e, na cabeça dele, de ter filhos herdeiros do sexo masculino e se tornarem estes os futuros reis da Inglaterra. Só que o Pope Clement VI não concordou, não. O Papa Clemente VI não quis dar o divórcio, não quis. O que aconteceu, gente? O rei Henrique VIII decidiu romper com a Igreja Católica. Ele rompeu com a Igreja Católica. Ele fez um verdadeiro split from Catholic Church. Fez o rompimento com a Igreja Católica, dizendo: não vai me dar o divórcio, preciso casar com Ana Bolena, então eu vou criar a minha própria igreja, para que ele, assim, tivesse a autoridade de se divorciar e se casar com aquela lá, a segunda esposa, Ana Bolena. Então o que ele faz? Ele faz o split from Catholic Church, o rompimento com a Igreja Católica. E ele se torna o quê? O head of Anglican Church. Ele se torna, gente, um chefe de uma nova igreja. Ele funda uma nova igreja. Ele se torna o head of the Anglican Church. Ele se torna o chefe da igreja anglicana, rompendo com a Igreja Católica para poder se divorciar e assim se casar com Ana Bolena. Ele cria a própria igreja. E ele mesmo, na condição de rei, o Henrique VIII, se torna o head of the Anglican Church. Ele se torna o chefe da igreja anglicana. Bem curiosa essa história, não é? Vale lembrar, gente, esse monumento foi construído bem antes de todo esse acontecimento. Esse daqui é um marco histórico para a Inglaterra. É a famosa Westminster Abbey. É a famosa abadia de Westminster, que durante muito tempo funcionou como sede da igreja anglicana. Let's see more. Vamos ver um pouquinho mais. Durante aquela época, houve muita produção cultural. Produção cultural, por exemplo, desse senhor aqui, ó, William Shakespeare. William Shakespeare, famoso escritor clássico da Inglaterra, muito famoso. A gente conhece obras desse senhorzinho aí, William Shakespeare. Conhecemos uma obra famosíssima, que é essa daqui, ó, encenada dentro deste lugar, o Shakespeare Globe Theatre, que é o Teatro Globo de Shakespeare. Mas qual é esta obra que foi tão encenada dentro desse Teatro Globo de Shakespeare? Justamente essa, Romeo and Juliet, Romeu e Julieta, uma linda história de amor, né, de famílias bem rivais e uma história de amor proibida. Tudo aconteceu nessa época do famoso rei Henrique VIII. Uma linda história e um importante escritor contemporâneo desse senhor aí, do rei Henrique VIII. And what about nowadays? E hoje em dia, gente, quem
são os herdeiros do trono britânico e os chefes da igreja anglicana? São justamente estes aqui, especialmente esta senhora. Veja só, esses aqui são os heirs to the British Royal Throne. Eles são os herdeiros do trono britânico. Esta daqui é a rainha da Inglaterra, Queen Elizabeth II, a rainha Elizabeth II. Estes outros aqui são os futuros reis da Inglaterra. Depois dela, que ela deixar de ser rainha, isso pode acontecer por meio do falecimento dela ou de uma renúncia, de ela não querer ser mais rainha. O próximo da lista vai ser o filho dela, Prince Charles, o príncipe Charles. E depois do príncipe Charles, quem vai ser o futuro rei da Inglaterra? O filho dele, Príncipe William, o famoso príncipe William. E depois do príncipe William, depois que ele se tornar rei, depois disso, quem vai ser? O filhinho dele. Esse daqui, ó. Esse daqui é o quarto na linha de sucessão, o chamado Prince George, o príncipe George. Então, esses aqui, vamos dizer, eles são os descendentes dos descendentes dos descendentes lá daquele famoso rei, o rei Henrique VIII. Atualmente, nós temos aqui a família real britânica, com a sua chefe de reinado, bem como a chefe da igreja anglicana. Well, my friends, I hope you have enjoyed a lot our class, a history class in English. Espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula de inglês, mas fazendo referência a muita história. All the best class for you. Bye-bye.